graças eu te dou por me permitir estar diante da tua presença. O Senhor é digno de honra, digno de glória, digno de louvor e digno de adoração. Tu és maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Pai, mais uma vez, somos gratos por nos permitir estar diante da tua presença. Continue nos dando graça, força, sabedoria e entendimento. Continue nos alcançando com tudo aquilo que nós necessitamos e precisamos. Mais uma vez, estamos reunidos em teu nome para ter o conhecimento da tua palavra, para que possamos, Pai, vencer. Nós precisamos vencer. Nós precisamos ser mais do que vitoriosos. Precisamos viver uma vida para a glória de Deus. E em todas as áreas da nossa vida, necessitamos da tua graça, orientação. Em nome do teu Filho Jesus Cristo, conceda-nos o conhecimento, que o Espírito Santo de Deus se faça presente e notório em nosso meio. Que tudo seja para a honra e glória do teu santo nome. Receba-nos diante da tua presença. A tua palavra nos diz que onde estiver 2 ou 3 reunidos em teu nome, ali o Senhor está. Ali o Senhor está presente. Em nome do Filho, Pai, que um dia o Senhor enviou por amor a todos nós. Em nome do seu Filho Jesus Cristo eu te peço. E já por fé, quero agradecê-lo. Amém. E graças a Deus. Bom dia, bom dia, bom dia, povo lindo do meu coração. Como é que vocês estão? Espero de coração que vocês estejam bem. Que alegria estar mais uma vez reunido em nome do Senhor na sua companhia. Estamos em uma linda segunda-feira. Tem gente que não gosta da segunda-feira. Tem gente que não gosta muito da segunda-feira, porque é o dia que todo mundo volta a trabalhar, enfim, né? Mas a palavra de Deus nos ensina a sermos gratos por tudo. E a segunda-feira é mais um dia que o Pai nos dá a oportunidade de viver para a sua glória. Uma linda segunda-feira Deus preparou para nós. Que dia que é hoje? Dia 18/8/2025. O Senhor nos preparou uma segunda-feira que por aqui em Hortolândia, São Paulo, não amanheceu lá muito frio, não tá muito frio. Mas para mim que absorvo o frio do universo, eu já coloquei uma blusa aqui, uma meia no pé, mas já não tô com a coberta aqui nas pernas, já é um bom sinal. Segundo a meteorologia aí, esta semana vai esquentar. Segundo, né, a previsão do tempo. Mas quem manda no tempo é Jesus, quem manda no tempo é o nosso Pai Celestial. Então, vamos estar preparados para de tudo um pouco, né? Gratidão a Deus por nos permitir chegar nesta linda segunda-feira. Como que foi seu final de semana? Como foi o seu sábado, o seu domingo? Espero de coração que tenha sido feliz e abençoado por aqui. Foi uma bênção para a glória de Deus. No sábado foi bênção de Deus. Cantei aqui em casa até altas horas. Senti a glória, a presença de Deus. Antes de chegar, eu tinha um compromisso à noite. Mas antes de chegar lá, já dando o meu culto aqui, muito bom para a glória de Deus. No domingo foi um dia que abençoado também, com a misericórdia de Deus nos alcançando. E hoje não será diferente. Teremos a presença maravilhosa do Espírito Santo de Deus. Estou ao vivo pelo Instagram, não consigo estar ao vivo pelo YouTube ainda. Estávamos ao vivo nos dois, mas por enquanto só no Instagram, até Deus disser que sim. Deus é bom, a misericórdia dele dura para sempre. A palavra de Deus nos ensina a darmos graças, em tudo dai graças,
Vamos dar graças por tudo. Graças por esta linda segunda-feira. Graças pela vida. Graças por tudo quanto o Senhor tem nos permitido, né, sermos alcançados. Grandes coisas tem feito o Senhor por nós, por isso estamos alegres. O Senhor tem nos guardado, tem nos protegido, tem nos livrado do mal, tem suprido as nossas necessidades, tem estado conosco. Deus é bom. Quem sabe às vezes você não está tendo tudo o que você quer, mas pode ter certeza que tudo o que você precisa, Deus tem te alcançado com tudo aquilo que é necessário. Deus é bom, a misericórdia dele dura para sempre. Gratidão a Deus por nos permitir chegar aqui. Então vamos fazer este dia se tornar ainda mais feliz, mais abençoado. Tem como, irmã Raquel? Claro que tem. Claro que tem, porque vamos interceder uns pelos outros. Eu intercedo por ti, você intercede por mim. Assim vamos chegar muito mais longe. Se você viver uma vida debaixo da intercessão de alguém e você intercedendo por alguém, com certeza vamos chegar muito mais longe. Então, o primeiro bom dia de hoje, o primeiro a paz do Senhor de hoje vai para o meu irmão Cosme Gomes. A paz do Senhor, servo do Deus vivo. Bom dia, que alegria eu sinto no meu coração de poder interceder pela sua vida, pela sua casa, pela sua família. Neste momento, entro diante da presença do nosso Pai e intercedo pela sua vida. Peço a Deus que continue guiando os teus passos. Peço a Deus que continue te trazendo prazer na lei do Senhor. E na lei do Senhor você medite de dia e de noite. Peço a Deus que você seja cheio do Espírito Santo de Deus. Que os teus passos sejam guiados pelo Senhor. A Bíblia diz que os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor. Que os teus passos continuem sendo confirmados pelo Senhor. Que você continue sendo um homem de Deus. Que você seja um homem segundo o coração de Deus. O que significa ser um homem segundo o coração de Deus? É ser um homem perfeito? Não, mas é ser guiado pelo Senhor. Se você errar, se em algum momento não fizer algo que glorifica a Deus, logo o Espírito Santo de Deus vai te convencer e você vai voltar a estar no centro da vontade de Deus. Deus é bom, a misericórdia dele dura para sempre. Peço que a sua vida, a sua casa, a sua família seja alcançada com as bênçãos de Deus. Como é bom ser alcançado pelas bênçãos de Deus. As bênçãos de Deus é diferente das bênçãos que muitas das vezes o mundo tem para nos oferecer. Aquilo que o mundo tem para nos oferecer é passageiro, é enganoso, é muito bonito aos olhos, mas é enganoso. É mentira, mas aquilo que o Pai tem para nos oferecer é a verdade. As bênçãos que Ele tem para nos é verdade, permanece e permanece para sempre. As bênçãos que Ele tem para nos alcançar é paz, graça, misericórdia, bondade, benignidade. A bênção que o Senhor tem para poder derramar sobre nós não nos alcança só aqui nesta vida, mas nos alcança pela eternidade. É verdade, é sincero, é puro, é maravilhoso de ser alcançado com as bênçãos. Então, peço que as bênçãos do Senhor alcance você, meu irmão, toda a sua casa, alcance todas as áreas da sua vida, que a bondade e a misericórdia do Senhor te alcance por todos os dias da sua vida, amém? Que ela te persiga, que ela não só apenas esteja sobre, mas te persiga, aonde quer que você for, aonde quer que você coloque a planta dos teus pés, aonde você colocar as tuas mãos, aonde você chegar, que a bênção do Senhor chegue junto. E não só você e a sua casa, mas todos aqueles que estiverem ao seu redor também tenha o privilégio e a oportunidade de usufruir destas bênçãos. A irmão Abraão era assim. Abraão, aonde chegava, a bênção chegava junto. A palavra de Deus diz que é tão certa esta palavra. Veja que o seu sobrinho Ló estava junto e foi abençoado junto também.
o seu pasto cresceu, o Ló foi abençoado, foi honrado, recebeu até livramento de morte por causa de Abraão, a intercessão de Abraão. Então, que você seja como Abraão, que as bênçãos que estejam sobre ti sejam tão forte e abundante, ao ponto de aonde tu botar a planta do pé, seja abençoado. Este é o meu pedido a Deus para a sua vida, para a sua casa, para a sua família. Que Deus te abençoe, meu irmão. Que Deus te guarde. Que as bênçãos do Senhor estejam sobre ti. Deus é bom demais. Que Deus abençoe. O meu amigo Cosme Gomes, bom dia também para ele, para toda a sua casa, sua família, mas bom dia também para minha linda Cátia Braz do meu coração. Bom dia, meu amor. Amo você. Que alegria ter a sua companhia. Bom dia e a paz do Senhor para descer ao Zenir. Deus abençoe, bom dia. Bom dia e a paz do Senhor para minha linda Silvia do meu coração. Beijo, meu amor. Bom dia e a paz do Senhor para minha linda Del. Te amo, meu coração. Minha linda Delcídia, te amo. Que Deus abençoe você e a sua casa. Bom dia e a paz do Senhor para Ticiane Oliveira. Bom dia, minha princesa. Um beijo para você. Bom dia e a paz do Senhor para Jéssica Maria. As Jéssicas são bênção de Deus na minha vida. Bom dia, minha princesa. A paz do Senhor Jesus. Bom dia e a paz do Senhor para minha linda Liceia Moraes do meu coração. Te amo, meu amor. Bom dia e a paz do Senhor para minha linda Rosana Falcão, minha companheira. Bom dia, bom dia, bom dia. Te amo, meu amor. Bom dia e a paz do Senhor para Grupo Expert Consultoria. Que Deus abençoe o vosso trabalho, que Deus abençoe esta empresa, que Deus abençoe os trabalhadores e que a bênção do Senhor esteja sobre vós. Deus abençoe. Gratidão a Deus por se unir conosco em um momento de aprendizado da palavra de Deus. Bom dia e a paz do Senhor Pera lá que voltou tudo aqui. Para a minha linda Fábia Oliver, que saudade de te dar bom dia, meu amor. Bom dia, meu coração. Bom dia para você e toda a sua casa. Bom dia e a paz do Senhor para minha linda Maria Lucena do meu coração. Te amo, meu amor. Como é bom ter a sua companhia. Bom dia e a paz do Senhor para todos os meus irmãos que me acompanham ao vivo aqui pelo Instagram. Bom dia também para SM783852. Joined, Deus abençoe. Sois bem-vindos em nome de Jesus. A casa é nossa. Vamos então darmos início ao devocional desta semana. Então, que rufem os tambores, porque segunda-feira é dia de descobrirmos qual é o tema da semana, né? Que rufem os tambores. Rufado os tambores. Vamos descobrir qual é o tema desta semana. E o tema da semana nós vamos completar uma frase, tá bom? A palavra de Deus é. Vamos aprender o que a palavra de Deus é. Eu preciso dar o verdadeiro valor e a importância à palavra de Deus. Eu preciso vencer este mundo. Eu preciso vencer o inimigo da minha alma. Eu preciso vencer as tentações. Eu preciso vencer, irmão, as indagações, as dúvidas. Eu preciso vencer. Para mim vencer, eu preciso entender que a palavra de Deus é tudo o que eu preciso para que eu consiga vencer, para que eu consiga continuar de pé. A palavra de Deus precisa ter o devido valor, a devida importância na minha vida, nos meus dias. A palavra de Deus é. Então nós vamos completar esta frase durante esta semana. Eu preciso saber o que a palavra de Deus é para que eu realmente consiga viver uma vida sendo mais do que vitoriosa e vocês mais do que vitoriosos. Enquanto nós vivermos aqui, nós vamos precisar de toda a armadura, vamos precisar de tudo aquilo que ela tem para me oferecer, para que assim então eu possa vencer.
Quem é que quer vencer aí? Eu e a minha casa. Eu e a minha casa queremos vencer. Então, com a palavra de Deus, eu vou ter as orientações necessárias. Eu vou ter o que preciso para vencer o que tiver que vencer. Eu vou ter que vencer muitas coisas, muitos obstáculos. Eu vou ter que vencer o deserto. Eu vou ter que vencer a mim mesmo. Eu vou ter que vencer as tentações. Eu vou ter que vencer, irmão, gigantes. Eu vou ter que vencer guerras. Eu vou ter que vencer lutas. Eu vou ter que vencer desertos. Eu vou ter que vencer vales. Eu vou ter que sair vitorioso, irmão, de tudo isso. E com a palavra de Deus, nós vamos conseguir ter o que precisamos. Claro que não vai dar para nós explorarmos tudo o que ela é em apenas 5 dias, mas com a ajuda de Deus vamos ter uma noção, né? Já vamos ter uma base para que nós possamos viver aí uma vida para a glória de Deus. O versículo diário de hoje está em Efésios, capítulo de número 6, versículo de número 17. Efésios, capítulo de número 6, versículo de número 17. Irmã Raquel, onde fica Efésios, vai mais pro finzinho da palavra de Deus lá. Antes de Efésios, temos o livro de Gálatas. Depois de Gálatas, Efésios. E depois de Efésios, Filipenses. Efésios às vezes não é tão fácil de achar. É um livro pequeno e está próximo de livros que não são grandes, são pequenos. Por isso que às vezes fica difícil. Por isso que às vezes você acha que o livro fugiu da sua Bíblia aí, porque às vezes ele é pequeno e ainda está no meio de livros pequenos, aí se torna um pouco difícil de achar. Achou? Lê comigo. Não achou? Não tem problema. Vamos ler juntos para a glória de Deus Pai. Amém? A palavra de Deus é necessária e vamos saber o porquê. Efésios capítulo 6, versículo 17 diz assim: tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A primeira coisa que nós vamos aprender durante esta semana é que a palavra de Deus, ela é a espada do Espírito. Quando nós chegamos em Efésios capítulo de número 6, claro que não vai estar falando apenas da palavra de Deus, que é a espada do Espírito, mas está falando de toda a armadura que o crente precisa ter. Veja que o crente precisa estar revestido da armadura. E temos ali capacete da salvação, couraça da justiça, sandália do evangelho e cinto da verdade. E temos ali, irmão, uma armadura completa. Mas como nós estamos aprendendo nesta semana sobre a palavra de Deus, nós vamos ver que a armadura, ela é mais composta de algo para defesa do que para ataque. A palavra de Deus é uma das armas de ataque que o cristão tem. A palavra de Deus vai dizer que a palavra de Deus é a espada do Espírito, ou seja, a arma que você tem para atacar o inimigo, para você poder sair vitorioso de uma guerra. Veja que esta arma, ela não é uma arma física, mas é uma arma espiritual. Como é que você vai enfrentar o âmbito espiritual com uma arma para matar a carne? Não tem como. Então você vai ter que usar as armas espirituais para combater aquilo que é espiritual. O inimigo da nossa alma, ele não é de carne e osso. O inimigo da nossa alma não é alguém de carne e osso, mas ele é espírito. Então, para combater as obras espirituais, as lutas espirituais, as guerras espirituais, os laços espirituais, eu preciso então ter uma arma espiritual. A palavra de Deus para muitos é apenas um livro, para os ateus é só um livro, para os ateus ou para quem não quer acreditar é apenas um livro que contém histórias, mas para o homem e a mulher de Deus é a espada do Espírito, é a espada, é a arma que você tem para lutar contra as hostes espirituais e sair vitorioso. A sua roupa, você não vai, por exemplo, você não vai combater o inimigo da tua alma, Satanás e seus demônios, com
vamos ver, não sei, com qualquer coisa que seja deste mundo. Qualquer coisa que seja deste mundo, você não vai, mas com a palavra de Deus, você vai conseguir lutar e vencer. Como um exemplo, o Espírito Santo de Deus me levou então até Samuel. 1 Samuel, capítulo de número 17, versículo de número 48 em diante. A palavra de Deus vai dizer que, a partir do versículo 32, aqui é a passagem bem grande. Quando nós chegamos em 1 Samuel, capítulo de número 17, nós vamos ver ali uma passagem muito conhecida. Ali Deus dando a oportunidade do povo de Israel entender o que é a espada do Espírito. A palavra de Deus vai dizer que os filisteus vêm de encontro ao povo de Israel e começa a desafiar o povo. Eles querem guerrear contra o povo de Israel. Esta guerra se tornou uma guerra diferente, porque contrário das grandes maioria das guerras, que era exército contra exército, corpo a corpo, né, ali, com espadas, escudo, lança, literalmente, naquele momento, a luta, ela começa a deixar de ser apenas física, e ela entra numa luta espiritual. Ela entra no âmbito. Por que, irmã Raquel? Porque primeiro, eles vêm para desafiar o povo de Deus. Porém, daqui a um tempo, você vai ver que eles já não começam a desafiar apenas o povo. Eles começam a desafiar a Deus. Eles começam a zombar de Deus. Eles começam a escarnecer de Deus. Então, quando o negócio começa a mudar aí o lado, você também tem que ter as armas certas. A palavra de Deus diz que os filisteus faz um desafio. Qual é o desafio agora? Um guerreiro dos filisteus contra um guerreiro do povo de Israel. Mas o guerreiro dos filisteus, irmão, o homem era grande. Era gigante, não era um homem comum. Não era um homem que tinha suas forças comuns, era um homem que tinha uma força sobrenatural, era um gigante. Irmão, qualquer um que olhasse para ele, irmão, saía correndo, mijando nas calças. Por quê? Dava medo só de ouvir, dava medo só de ver, quanto mais se posicionar para lutar. Só que ali começou com um desafio para poder tomar posses, mas depois começou a entrar no âmbito espiritual. Por quê? Agora eles não estão querendo apenas conquistar a terra, mas está querendo zombar de Deus, está querendo, irmão, começou ali já, não é bom. O inimigo vai fazer o quê? O inimigo vai tentar fazer o que comigo e fazer o que contigo? Fazer com que nós esqueçamos de que a palavra de Deus é a espada que mata o inimigo da nossa alma, que cala o inimigo da nossa alma. Você não vai calar Satanás cantando. Você não vai calar Satanás, irmão, não, você vai calar Satanás com o poder da palavra de Deus. O hino é bom, ajuda, ajuda. Ele mexe também no âmbito espiritual, mexe também no âmbito espiritual. Mas hoje Deus te traz aqui e me traz a memória de que para você calar o inimigo da tua alma, que inimigo é esse? É o inimigo da tua alma que quer parar você, o inimigo da tua alma que quer matar você, o inimigo da tua alma que quer destruir você, o inimigo da tua alma quer envergonhar você, o inimigo da tua alma quer falar que o Deus que você serve não é nada, que o Deus que você serve não tem poder, que esta palavra não é nada, mas o Espírito Santo de Deus, oh aleluia, me traz aqui para te fazer lembrar que você tem uma arma para calar o inimigo da tua alma. Porque o inimigo da tua alma vai tentar te convencer de que isso aqui não é nada. Então você vai deixar lá no canto. Ter o conhecimento disso aqui, não, isso aí é só um livro. Isso daí não é nada. O Deus que você serve não tem poder, não vai te ajudar. A palavra de Deus diz que naquele momento, aquele gigante, irmão, estava afrontando o povo de Deus. E o que estava acontecendo? O povo de Deus estava recuando. O povo de Deus estava com medo.
O povo de Deus estava assim: a gente não vai dar conta. Quem é que entre nós vai conseguir lutar contra este homem e sair vitorioso? Saul, que era Saul, rei, experiente nas guerras, nas batalhas, não se posicionou. Quem se posicionaria? Estava todos os homens de Israel, o povo de Israel, estava confiando na sua própria força. Quando eles olhou para a sua própria força, irmão, eles não tinham condições de lutar contra o inimigo da alma deles. Porque aquela guerra estava deixando de ser física, já estava sendo espiritual. Estava matando a fé daqueles homens, estava matando a confiança daqueles homens. O Senhor está dizendo: os espíritos malignos, ele se levanta para tentar. Ele não vai se levantar para poder matar você no sentido físico. Ele vai tentar matar a sua vida espiritual. Ele vai tentar te cegar espiritualmente. Ele vai tentar cegar o teu entendimento. Ele vai tentar fazer você ficar para baixo. Ele vai tentar fazer você não crer mais, não acreditar mais. Ele vai tentar fazer você entender de que você não tem saída. Mas em nome de Jesus Cristo, tu tem uma arma. Usa a arma que Deus te deu. Qual é a arma que Deus te deu? A espada do Espírito. A palavra de Deus diz que Davi, ele chega no cenário para fazer algo totalmente diferente. Davi está fazendo o que ali, irmão? Levando comida para os seus irmãos. Ele está indo lá levar alimento para o corpo. Mas Deus usaria Davi, Deus levantaria Davi para trazer de volta o alimento para o espírito do povo de Israel. Como estava o espírito do povo de Israel? Desanimado, amedrontado, com medo. Eles não sabiam o que fazer. Em nome do Senhor Jesus Cristo, não permita o inimigo da tua alma te convencer de que você não tem nada nas mãos. Não permita o inimigo te convencer de que você não tem arma nenhuma. O Senhor te permitiu ter uma armadura, e nesta armadura você tem uma arma de ataque. Agora a questão é, o quanto de conhecimento você tem dela para enfrentar o inimigo da tua alma e sair vitorioso. O quanto de conhecimento você tem da palavra de Deus para quando o inimigo se apresentar e querer tentar destruir a tua alma. O quanto de conhecimento você tem para que você entenda que a palavra de Deus é a arma, é a mesma coisa. Você tem uma arma de fogo na tua mão. Essa aqui, irmão, é uma arma. Eu tô aqui, ela é meio antiguinha, mas eu gosto dela. Eu gosto dela. Isso daqui é a arma do cristão. É como se fosse uma arma de fogo. É uma arma de fogo. A palavra de Deus coloca como espada, porque naquele tempo era a arma que eles se utilizavam para poder, era de ataque. Era a única arma que eles tinham de ataque. Era a arma mais poderosa que um soldado tinha. Era uma espada. Na luta corpo a corpo, a espada era o que eles tinham. Mas hoje, vamos pegar uma arma de fogo. Vamos lá. Vamos pegar a espada. Uma espada sem estar afiada, presta para quê? Pega uma faca, já que você não está acostumado com espada, pega uma faca. Pega uma faca sem estar afiada. Vê o que você faz com uma faca que não está afiada. Você corta alguma coisa? Não, você passa nervoso com ela. Pega uma arma de fogo sem uma munição nela, sem ter cartucho nela, sem ter bala nela. Presta para quê? Para nada. Porque não tem munição. Você entende até que isso daqui é uma arma, mas sem o conhecimento é como se você tivesse uma arma de fogo sem bala. Pega isso daqui, você sabe que é uma arma, mas se você não tiver o conhecimento dela, é a mesma coisa de você pegar uma espada e não estar afiada. Veja que o soldado, para ir para a guerra, ele tem que afiar a espada. Antes de você ir na luta contra o inimigo da tua alma, tu tem que estar preparado, tu tem que estar com munição, tu tem que estar com conhecimento. Mas a que ponto você entende de que isso daqui é uma arma? Até que ponto você entende que você precisa do conhecimento para poder lutar contra o inimigo da tua alma e sair vitorioso? Irmão, para você ir contra uma luta espiritual, você não vai com qualquer coisa na mão.
Você não pode ir com o conhecimento raso. Você não pode ir com o seu conhecimento sem ter nada. Você tem que ter o conhecimento. Medite nela de dia e de noite, medite nela. Dê a ela o seu devido valor. Para que você seja um excelente médico, você precisa fazer uma faculdade. Para que você seja um ótimo advogado, você precisa fazer uma faculdade. Você precisa obter o conhecimento. Para que você seja, irmão, até uma boa faxineira, tu tem que ter o conhecimento dos produtos, que produto usar para poder fazer e tirar tal mancha, e lavar tal roupa e fazer tal coisa. E por que você acha que na vida do cristão é diferente? Por que você acha que ser cristão é aceitar Jesus, pronto, sentou lá na igreja, acabou? Não, é ter o conhecimento, buscar o conhecimento, para no dia que o inimigo da tua alma tentar se levantar para destruir a tua alma, no momento em que ele se levantar para tentar acabar com a tua fé, no momento em que ele se levantar para fazer você se tornar um crente medroso, covarde, o Senhor não te chamou para ser covarde, o Senhor te chamou para ser soldado valente, o Senhor não te chamou para ser uma pessoa que foge de uma guerra, o Senhor te chamou para enfrentar qualquer que seja a guerra, e a maior guerra que você, uma das maiores guerras é contra o inimigo da tua alma. Ele vai tentar fazer você ficar com medo. Irmão, em nome de Jesus, se posicione com o conhecimento, tenha o conhecimento, adquire o conhecimento, para quando o inimigo vier falar, rapaz, aqui não, eu posso não ter, mas o meu Deus tem, eu posso não ser, mas o meu Deus é, eu posso, essa carne aqui pode não me levar a lugar nenhum, mas o meu espírito está pronto para lutar contra ti, contra as setas, contra os dardos inflamados de Satanás. Na grande maioria, a sua armadura é para proteção, mas vai chegar um momento em que você vai precisar se posicionar e vai ter que atacar. Numa guerra, uma estratégia de guerra, você tem que ter os dois, ou de proteção, mas o de ataque. Mas quando é para você enfrentar Satanás e seus demônios, tu tem medo. O Senhor não te chamou para ter medo. O Senhor não te chamou para ter medo do escuro. O Senhor te chamou para ser a luz em meio à escuridão. O Senhor não te chamou para se acovardar em meio a... Não, o Senhor te chamou para se posicionar. Se posicione, em nome de Jesus. Cadê Saul? Se acovardou. Cadê o soldado? Se acovardou. Cadê alguém? Ninguém. E isso eu estou falando do povo de Deus, do povo de Israel, o povo que abriu o mar vermelho, o povo que viu o mar vermelho se abrir, o povo que viu o maná cair do céu, o povo, estou falando desse povo que tinha e ainda tem a proteção de Deus. Começou a entrar em um âmbito espiritual, porque eles começaram na intenção de tomar a posse da terra, mas agora está afrontando o povo de Deus. Começou a zombar do povo de Deus. Aí a palavra de Deus diz que Davi chega. Quando você pega em 1 Samuel, você vai ver ali, desde o versículo 1 até o versículo de número 58, uma narrativa desta guerra, para você ver que o quão importante foi essa guerra para o povo de Israel. A palavra de Deus vai dizer que Davi chega para trazer alimento para os seus irmãos. Mas quando ele chega no ambiente, ele fica tendo o conhecimento, ele começa a ouvir aquele homem zombar. Aquele homem, ele não estava zombando só do povo, não, irmão. Porque quando ele zomba de nós é uma coisa, mas quando começa a zombar de Deus, quando começa a zombar do poder de Deus, quando começa, aí a história muda. Aí a guerra é espiritual. A guerra é espiritual. Enquanto é conosco, beleza. Mas agora com entrou, irmão, tu... Vamos lá. Vamos supor que você está em algum lugar, qualquer lugar, veja que o cenário... Aí você começa alguém a ouvir uma pessoa falar contra a palavra de Deus, o que você faz? Aí você ouve uma pessoa zombar de Deus, o que é que você faz? Aí você vê a pessoa falando coisas contra Deus, contra o seu poder, o que é que você faz? Fica quieto e vai embora? Não.
Eu e você não fomos chamados para colocar ali o rabinho entre as pernas e sair. O Senhor nos colocou para nos posicionarmos. E em algum momento da guerra, tu vai se defender. Na sua grande maioria, nas guerras, tudo se defende. Mas chegará um momento que você vai atacar. E que momento é esse? No momento em que estiver afrontando a Deus, o poder de Deus, a palavra de Deus, Não, você não pode deixar. Aí já o negócio muda. Falou, desculpa, aí não é isso aí não. Davi chegou. Quando Davi chegou, Davi começou a ouvir o homem. Cadê o povo? Cadê o Deus de Israel? Não tem... Irmão, versículo de número 23, do capítulo 17 de 1 Samuel. E estando ele ainda falando com eles, eis que vinha subindo do exército dos filisteus o homem guerreiro cujo nome era Golias, o filisteu de Gate, e falou conforme aquelas palavras, e Davi as ouviu. Davi ouviu. Versículo de número vai dizer que o gigante começou a afrontar. Porém, todos os homens de Israel, vendo aquele homem, fugiram de diante dele, temiam. Irmãos, você não pode fugir. Não. Desertor, não. Fugir, não. Covarde, não. Medroso, não. Não, tu tem uma arma. Porém, todos os homens fugiram de diante, e diziam os homens de Israel, viste aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar Israel, há de ser, pois que o homem que o ferir o rei enriquecerá e tal. Então falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo, que farão aquele homem que ferir a este povo e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, este incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? E o povo lhe tornou a falar conforme aquela palavra, dizendo que receberia honra e tal. Mas naquele momento, irmão, Davi não se conforma. Quem tem o conhecimento não se conforma. Quem tem o conhecimento, aonde ele chega, começou o povo a falar coisa contra a palavra de Deus, contra o povo de Deus, contra o seu poder, irmão, ele não consegue ficar calado. Ele não consegue mais se acovardar. Muitas das vezes você está num ambiente e nesse ambiente começa a surgir lá alguma coisa contra a palavra de Deus. Aí o que você faz? Fica só ouvindo e se cala? Porque você não tem o conhecimento? Mas hoje o Senhor está dizendo, eu quero que você tenha o conhecimento, eu quero que você pegue essa espada, que é a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, tenha o conhecimento para que aonde... Você está na faculdade, tu está na faculdade, começa lá um levante contra a palavra de Deus, tu fica quieto. Sabendo eles que tu é cristão, sabendo eles que você é servo do Deus vivo, você fica quieto. Eu acho que você já ouviu o testemunho de um jovem que estava numa faculdade e naquele momento, não sei em que curso, não sei qual era a matéria do professor, eu só sei que o professor começou a desafiar a existência de Deus. Desafiar. Uma coisa é a pessoa não acreditar, a outra coisa é a pessoa começar a desafiar. Desafiar o povo de Deus, desafiar a existência de Deus, desafiar o poder de Deus. E dentro daquela sala tinha um menino que temia Deus, tinha um jovem que servia a Deus. E naquele momento, ele desafiando, sabendo que tinha, e desafiou aquele jovem. Deus existe? O jovem falou, existe. Prova a minha existência. Não preciso provar. Ele não precisa provar a sua existência, ninguém. Então vou desafiar. Tudo bem, o senhor pode desafiar. Eu aqui não vou tentar a Deus, tentar aqui provar uma coisa para uma pessoa só por provar. Não, se o senhor quiser desafiar, o senhor desafia. O professor tinha um ovo na mão. Se eu deixar esse ovo cair e ele não quebrar, é porque Deus existe. Mas se eu deixar o ovo cair e ele quebrar, é porque Deus não existe.
O jovem só olhou dentro do olho do professor e falou assim: pode soltar. O jovem não precisou fazer assim muita coisa. Ele só falou assim: se o senhor quer desafiar, então vai lá. É isso que o senhor quer? Pode soltar o ovo. Pode soltar. Olha que eu vou soltar. Pode soltar. O professor soltou o ovo. Não soltou. Quando Davi chega, a palavra de Deus diz que ele se oferece. Eu vou lutar. Aí eu pergunto, Davi tinha espada? Não. Davi tinha o escudo? Não. Davi tinha um capacete? Também não. Davi tinha cara de soldado? Também não. Soldados de Cristo Jesus, irmão, ele não tem uma aparência de soldado física, porque as suas armas não é física, as suas armas são espirituais. Saúl deu uma olhadinha. Se você pegar no versículo 32 em diante, vai ver que Davi se oferece. E ele chega com um posicionamento, porque assim, irmão, a palavra de Deus te dá coragem, a palavra de Deus te dá ousadia, a palavra de Deus te dá unção. Eu não dei a vocês um espírito de covardia, eu não dei sobre vós um espírito de temor, mas de unção e de ousadia. A palavra de Deus vai te dar autoridade. A palavra de Deus vai te dar unção. A palavra de Deus vai te dar, irmão, o que você precisa. Coragem. Coragem. Vai ter medo? Não, vou ter ousadia. Vai se acovardar? Não, vou ter coragem. Mas Davi, olha o seu tamanho para dele, não me interessa. Tamanho para Deus não é documento. Mas Davi, tu não tem experiência, porque Saul, quando ouviu Davi e viu Davi, as palavras de Davi eram palavras de autoridade, mas o que Saul via, o tamanho. Rapaz, tu é pequeno, tu não vai aguentar, tu parece um palitinho de dente perto de um tronco de árvore. Aí Davi fala assim: meu ei, e para Deus isso lá importa? O que foi o Mar Vermelho diante do povo de Israel? Nada. O que foi a fome no meio do deserto? Nada. O que foi a sede no meio do deserto? Nada. O conhecimento que Davi tinha da palavra de Deus, sabia e dava a ele a autoridade e a unção necessária para enfrentar o que quer que fosse. Se vem a enfermidade, tu tem unção e autoridade para passar por ela. Se você está diante do deserto, você tem unção e autoridade para passar por ele. Se você está diante do vale de ossos secos, você tem unção e autoridade para profetizar sobre os ossos. Irmão, a palavra de Deus, ela te dá condições. Suponhamos, tu está no meio do vale. Tira-me do vale. Tu está no meio do vale. Só que no meio do vale, tu está no meio de um monte de osso. Um monte de ossos, tá todo gente morto. Tá tudo morto aqui. Tu no meio de um monte de morto. Tem gente que fala assim: eu no meio de morto, eu saía correndo. Não, mas Deus manda um profeta no meio do vale de ossos secos, e com o poder da palavra ele profetiza e os ossos começam a ter vida. E aí? No meio do deserto, Deus quer te dar autoridade. No meio do vale, Deus quer te dar unção. Em meio à guerra, Deus quer te dar coragem. Coragem em nome de Jesus. Coragem para enfrentar demônio. Coragem para enfrentar o inimigo da tua alma. Tu não vai vencer ele com qualquer coisa. Você vai vencer ele com o poder da palavra. E sem o conhecimento, esquece, tu vai passar vergonha. Saul passando vergonha. Os soldados do exército, tu diz, passando vergonha. Tem que vir um menino lá do campo, cuidando de ovelha, para falar assim: o que está acontecendo aí? Eu me ofereço. Aí Saul começa: mas tu não tem armadura? Não, não preciso. Tu não tem espada? Não, não preciso. Mas o seu tamanho? Não, não preciso de tamanho. Eu preciso da espada do Espírito. Aí Saul fala: não, eu vou dar um jeito. Vou dar um jeito, vou te deixar pronto, pelo menos para você morrer com dignidade. Pelo menos morrer com dignidade. Misericórdia.
Irmão, quando você entrar na luta contra o inimigo da tua alma, tu não perde, tu não morre. Quando você entra na luta contra o inimigo da tua alma, tu sai vitorioso. Tu não morre não. Contra o inimigo da tua alma, a tua fé não morre, a tua esperança não morre, a tua coragem não morre, não, é de pé, é de pé. Você pode estar na guerra se arrastando, mas a tua fé não morre. Aí Saul pega a armadura e bota no menino, não dá certo. Não é esta arma que vai vencer, não é esta armadura que vai te proteger, não é. A armadura de Saul é para aparentemente te dar honra, mas é para tu morrer no primeiro passo que tu der. A armadura que o mundo te oferece, a armadura que não é tua, é de Saul. Deixa com Saul. Davi, irmão, naquele momento, para não ficar Saul chateado, aceita. Irmão, você não tem que aceitar a armadura do povo para o povo não ficar chateado, não. Pega não. Essa luta que você está travando, tem que ser com a armadura espiritual. Não pode ser a armadura física. Nada do que Saul deu para Davi, ele venceria a guerra, nada. A espada ele não conseguiria usar. Não, irmão, ele tinha que ir, em nome do Senhor. Tu vai nesta guerra contra o inimigo da tua alma, em nome do Senhor. O inimigo estava se utilizando do gigante filisteu, estava, mas aquela luta já estava espiritual, já não estava mais natural, não. Irmão, na hora que Davi dá os primeiros passos, ele não dei conta nem de andar. Tirou. Ele tirou, falou, agradeço, mas eu vou com aquilo que Deus me deu. Com a coragem que Deus me deu. Com a couraça que Deus me deu. Com o capacete que Deus me deu. Você vai ver que Davi se apresenta sem capacete, sem escudo, sem espada, sem físico, sem nada. Você vai ver do jeitinho que Davi chegou, é o jeitinho que ele foi lutar. Ele poderia colocar a sua confiança no escudo. Ele poderia colocar a sua confiança na espada de Saul. Ele poderia colocar a sua confiança no capacete de Saul. Ele poderia colocar... Mas ele não deu conta. Falou, não dei conta para isso não. Essa guerra não é assim que eu vou vencer. Essa guerra é diferente. Essa guerra precisa mostrar para o exército do povo de Israel que a espada que eles têm é a espada do Espírito. Da palavra. A palavra de Deus diz então que Davi vai com o que ele tem. Ele vai com a pochetinha que ele tem, ele vai com a fundinha que ele tem, ele vai com o que ele tem. Porque são as armas que Deus dá a você. O Espírito Santo de Deus vai dar a você algumas armas que não vai fazer sentido. Não vai fazer sentido. O Espírito Santo de Deus muitas das vezes vai deixar na tua mão algumas armas que na verdade não são armas, são ferramentas, porque a única arma que tu tem é a espada do Espírito. Ele vai se utilizar das ferramentas que Deus te deu. Qual foi a ferramenta que Deus te deu? Utilize a... Irmã, mas não faz sentido. Use elas. Porque o poder não vai estar na ferramenta. O poder estará na espada do Espírito, que é a palavra. A sua confiança na palavra. O seu conhecimento que você tem da palavra. A Bíblia diz então que Davi escolhe, irmão, ali algumas pedras. Coloca algumas pedras no bolso, ali na bolsinha. O lugar, porque veja que aquela bolsinha era para colocar justamente essas pedras mesmo. Essas coisas, algumas provisões, uma coisa ou outra. Né? Era para trazer alguma provisão. Você tem que estar preparado, não para um gigante. Você tem que estar preparado para alguns. Veja, ele não pega uma pedrinha só. Você tem que estar preparado. Você sempre tem que ter o conhecimento. Você não pode estar preparado só com um versículo. Ah, não, eu tenho conhecimento de um versículo. Não, você tem que ter conhecimento de capítulos, livros. Você tem que estar com conhecimento da palavra de Deus. Bota ali, deixa muito bem guardado. Uma hora você vai precisar. Uma hora você vai precisar. Davi vai. Quando Davi se apresenta para o gigante tenta ter a mesma estratégia que ele teve com os outros soldados. Só que com Davi não vai funcionar. Por que com Davi não vai funcionar? Porque Davi está preparado. Por que com Davi não vai funcionar? Porque Davi não está se confiando, a sua confiança não está
nos homens e nem naquilo que os homens podem dar. Ele está confiando a sua confiança na palavra de Deus, no Deus de Israel. Ele sabe quem ele é. Ele sabe o que ele está representando. Davi não está ali se representando. Davi não está ali apenas para mostrar que ele é o cara. Não, ele está ali para defender o Deus de Israel, o nome. Não, ele está ali para defender o povo. Ele está ali para defender a palavra. Ele está ali para a sua fé. Ele está ali para isso. Ele não está ali para dizer eu sou mais forte que você. Ele está ali para dizer o Deus que eu sirvo é muito maior que o Deus que você serve. E o gigante começou. Davi se apresenta. Sucedeu então que levantando-se o filisteu e indo encontrar-se com Davi, irmão, ele chega em Davi e ele diz assim, versículo de número 41 do capítulo 17. O filisteu também veio e se vinha chegando Davi, e o que levava o escudo ia diante dele. E olhando o filisteu vendo a Davi, o desprezou. O que o inimigo vai tentar fazer com você? Vai tentar te desprezar, te diminuir. Porquanto era jovem, ruim e de gentil aspecto. Olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou. Disse, pois, o filisteu a Davi, sou eu algum cão, para tu vires a mim com paus? Porque o que o inimigo vai tentar fazer? Menosprezar aquilo que Deus confiou na tua mão. O que Davi tinha na mão? Ele não viu uma espada. Ele viu uma funda. O filisteu falou assim, é com isso que você vai vir lutar comigo? Eu sou um cão para você? Começou a debochar. E o filisteu amaldiçoou a Davi. Veja que ali já era uma guerra espiritual, já não era uma guerra física. Porque agora, olha o que o filisteu faz, amaldiçoa. Mas os deuses dele é quem? Ninguém. Então maldição não pega em Davi. Maldição não pega em você. Por quê? O que está contigo é maior. Mas por que muitas das vezes a maldição pega? Porque você não tem a espada. Porque você não tem este conhecimento. Por que muitas das vezes a maldição, uma macumbaria, uma feitiçaria pega? Porque você não tem a espada do Espírito contigo para lutar contra isso. O teu conhecimento da palavra é raso. O teu conhecimento da palavra é quase nada. Aí você não tem a confiança no Deus de Israel. Você não entende que Ele é o teu escudo e que Ele protege você dos dardos inflamados de Satanás. Mas por que não pega Davi? Porque Davi, irmão, está com a couraça, está com o capacete, está com o cinto, está com a sandália, está com a espada do Espírito. Fisicamente não, irmão. Estas armas são espirituais. Mas você tem que ter elas. Disse mais o filisteu a Davi, venha a mim, e darei a tua carne às aves dos céus e à besta do campo. Tentando colocar medo. São só palavras jogadas ao vento. Para Davi, palavra jogada ao vento. Para quem não tem a espada do Espírito, são como flechas que desanima. Quando o inimigo vem com dardos inflamados do inimigo para tentar te botar medo, e às vezes o teu coração não está protegido, não está guardado, irmão, é como flecha, te desanima, te faz parar, aí você acha, eu não consigo, eu não dou conta, eu não vou conseguir. Então o Senhor está dizendo, use a espada do Espírito. Porque quando você usar a espada do Espírito, maldição não te pega. Quando você usa a espada do Espírito, irmão, palavras lançadas contra a tua vida para te desanimar, não pega. Não vai, não entra no coração.
tinha entrado no coração de Saul, tinha entrado no coração de todo o exército de Israel, mas não penetrou o coração de Davi. Por quê? Estava com a armadura, irmão. Porém, Davi disse aos filisteus: tu vens a mim com espada, tu vens a mim com lança, tu vens a mim com escudo, porém eu vou a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, a quem tu tens afrontado. Então vamos lá. Davi está indo com espada? Não. Quem está vindo com espada é o inimigo. O inimigo está vindo com lança, com espada, com escudo. Davi está indo o quê? Com a espada do Espírito. Eu estou indo em nome do Senhor. Eu estou indo em nome daquele que tudo pode. Eu não posso mesmo, mas ele pode. Você não conhece o Deus que eu tenho. Eu não sou, mas ele é. Você não tem a mínima noção do Deus que é o meu Deus, mas você está prestes a conhecer quem é ele. Irmão, pelos olhos naturais, aquela cena, o povo de Israel estava vendo: o menino vai morrer. Que dó. O menino vai morrer. Saul, que dó. É um bom menino, mas vai morrer. Irmão, tu não conhece o Deus que você tem? Você não sabe o poder do Deus que você tem? Você não sabe que o Deus que aquele professor na faculdade desafiou daquele rapaz é o Deus que criou o ovo, que criou a galinha, que criou a gravidade, que criou a existência, todas as coisas? Tu não lembra disso? Por que você não lembra? Porque tu não tem a espada do Espírito, o conhecimento. A palavra de Deus vai dizer que Davi se apresenta com a espada do Espírito, com a couraça da justiça, com o capacete da salvação. Está tudo muito bem guardado ali. O coração está guardado, a mente está guardado. O inimigo lança maldição, mas não pega. O inimigo lança setas, mas não entra no coração. O inimigo faz de tudo, mas ele não abandona a guerra. Ele está de pé na guerra. A Bíblia diz: hoje mesmo, quem é que vai dar você na minha mão? É Deus. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, ferir-te-ei e tirarei a cabeça, e os corpos do arraial dos filisteus darei hoje mesmo, as aves dos céus e as bestas da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Irmão, nesse momento não é Davi falando. Davi está cheio do Espírito Santo de Deus. Estas palavras que Davi profere, ele não está falando da boca para fora, porque quando o gigante fala, ele está confiando na sua própria força. Ele não entende diante da força de quem ele está. Ele enxerga Davi, mas ele não está conseguindo enxergar quem é que está com Davi. As palavras que Davi profere não vinha dele mesmo, mas são palavras que saíram direto do coração de Deus. Isso daqui não é qualquer palavra, são palavras que saíram direto do coração de Deus. Você não pode levar esta palavra como qualquer coisa. Você não pode pegar esse livro como se fosse qualquer livro, porque não é. Por que o inimigo quer erradicar esse aqui? Por que ele não quer que você tenha o conhecimento? Porque sabe que é a única arma que tu tem para matar ele, para calar ele. Você tem uma arma que mata o inimigo da tua alma, mas você insiste em desprezá-la. O conhecimento que Davi teve, as palavras que ele tinha, veio do coração do próprio Deus.
Eu estou dizendo que vou arrancar a tua cabeça. Eu estou dizendo que Deus vai colocar você na minha mão. Eu estou dizendo que Deus vai dar você para as bestas comer, para as aves comer. Não é eu que estou dizendo, mas é Deus que está me garantindo isto. Porque você não afrontou qualquer um, você afrontou o Deus de Israel. Você não afrontou Saul, você não afrontou o exército de Saul, você afrontou o exército de Deus, o povo de Deus. E de povo de Deus ninguém zomba. Afrontou a Deus, afrontou a mim, afrontou a Deus. Perseguiu a Deus. Falou mal de Deus. Tem até um hino, não sei se é da Eliana Oliveira. É coisa linda. Naquele momento, Davi, irmão, com o poder da palavra, ele mata o gigante. Irmão, fisicamente, humanamente falando, irmão, uma pedrinha não mataria o gigante, mas o que matou o gigante não foi a pedrinha, foi o poder da palavra. Quando você entende que a palavra tem poder, o que Deus confiou na tua mão vira arma. Tem um hino da Mara Lima que diz assim, ó: qualquer coisa vira arma nas mãos de quem tem unção. Uma queixada mata 1000, uma capa abre o rio, assim foi no Rio Jordão. Uma pedra vira arma, com trombeta a terra bala, e as muralhas vêm ao chão. O que é que Deus te deu na mão? Para Davi ele deu uma funda. Para Eliseu, ele deu uma capa. Para o povo de Israel com Josué, deu ali uma trombeta. Mas com o poder da palavra de Deus, isso se tornou uma arma. O que Sansão tinha na mão? Uma queixada de jumento. O poder da palavra faz com que você tem na mão vira uma arma. Humanamente, aquela pedrinha não teria condições de derrubar o gigante. Não tinha, mas por que derrubou? Porque o poder da palavra estava sobre ela. Por que a queixada de jumento se tornou uma arma? Porque o poder da palavra estava sobre ela. Por que os instrumentos de Davi diante da muralha de Jericó conseguiram estremecer as estruturas? Por causa do poder da palavra. Por que a capa de Elias, que depois foi passada para Eliseu, abriu o Rio Jordão? Por causa do poder da palavra que estava sobre ela. Aí eu pergunto, aonde é que está a palavra de Deus na tua vida, ao ponto do que está na tua mão se tornar uma arma? Porque não é o que está na mão, mas é o poder que está sobre ela. Por exemplo, o que Moisés tinha? Um cajado. Mas por que o cajado abriu o mar vermelho? Por causa do poder da palavra que estava sobre ela. Por que consegue bater na rocha e sair água? Por causa do poder. Aí eu pergunto, cadê a palavra de Deus fazendo parte da tua vida? Cadê a palavra de Deus sendo a arma que você precisa? Contra a humilhação, a palavra de Deus. Contra a maldição, a palavra de Deus. Contra a afronta, a palavra de Deus. Você tem que ter, caso contrário tu vai morrer. Saul já estava morto, irmão. O povo de Israel, o exército já estava lá quase morto. Mas aí Davi fala assim, não vai morrer não, porque aqui ainda tem Deus. Vai morrer não, porque a palavra de Deus tem poder. Eu estou aqui para representar um povo que não é covarde, um povo que não é medroso,
Um povo que ainda tem o poder da palavra de Deus a seu favor. Aí ele diz: filho, é hoje que tu vai parar na minha mão. Eu vou arrancar a tua cabeça. Irmão, eu queria naquele momento ouvir Davi. Naquele momento eu queria ouvir Davi. Porque aquelas palavras não veio dele. E saberá toda esta congregação que o Senhor salva, não com espada humana, nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará na nossa mão. É hoje, que não é só tu não, também esse povo todinho aí, ó. Esse povo que está atrás de você pode se preparar, porque na hora que o povo de Deus vê que a palavra de Deus tem poder, a palavra de Deus vai trazer sobre eles a unção de ousadia, e eles vão pelejar contra vocês, e nós vamos vencer. A palavra que estava sobre Davi, irmão, a unção que estava sobre Davi, irmão, a autoridade que estava sobre Davi, irmão, a palavra que estava, irmão, sobre Davi, não iria alcançar só ele, porque na hora que o povo visse que a palavra de Deus tem poder, a palavra de Deus reacenderia a chama no coração daqueles que estavam também tudo desanimado. O Senhor está dizendo: quando você compreender que a palavra de Deus é a arma que você tem, não só você vai vencer o inimigo da tua alma, como todos aqueles que estão te contemplando vai reacender a chama da unção, da ousadia, da coragem. Porque a palavra de Deus, irmão, é para todos quanto creem. A Bíblia diz que Davi vai, irmão, foi só uma pedra. Ele usou uma pedra. Quando, irmão, ele lança, ó, sucedeu que, levantando-se o filisteu e indo encontrar-se com Davi, apressou-se Davi, correu ao combate a encontrar-se com o filisteu. Irmão, pensa na cena. E Davi meteu a mão no alforje, tomou dali uma pedra e com a funda lhe atirou, feriu o filisteu na testa. A pedra se lhe cravou na testa, caiu com o seu rosto em terra. Davi aproveitou a oportunidade, prevaleceu contra o filisteu com uma funda e com uma pedra feriu o filisteu e o matou, sem que Davi tivesse uma espada na mão. Tu não precisa de espada do homem, tu precisa da espada do Espírito. Pelo que correu Davi, pôs em pé sobre o filisteu, tomou a sua espada, tirou da bainha, matou e lhe cortou com ele a cabeça. Vendo então os filisteus que o seu campeão era morto, ó, perna para quem te quero. Então os homens de Israel se levantaram e jubilaram, seguiram os filisteus. Irmão, foi uma vitória para dar glória misturado com aleluia. Aí eu pergunto, o que Davi tinha na mão? Literalmente uma espada? Não, a espada que ele tinha era uma espada invisível, era uma espada espiritual. A unção e a ousadia que estava sobre ele estava baseado na palavra. O poder da palavra, irmão, naquela funda estava sobre irmão, com uma pedra e uma funda. O Senhor está dizendo, irmão, basta a palavra de Deus fazer parte da tua vida. Basta você ter o conhecimento da palavra de Deus para que nenhum gigante fique de pé diante de ti. Nenhum demônio fica perto daquele que tem o conhecimento da palavra de Deus. Nenhum demônio prevalece contra aquele que tem o poder da palavra de Deus. Nenhum inferno fica de pé diante daquele que tem o poder da palavra.
O que é que você está fazendo? Fugindo? O que é que você está fazendo? Com medo? O que é que você está fazendo? Amedrontado? Covarde? O Senhor está dizendo, nananina, não. Eu te dei uma arma. Essa arma está aí, ó. Onde ela está? Era para ela estar dentro do teu coração. É para ela estar fazendo parte da tua história. É para ela estar fazendo parte dos teus dias. Não é para esta arma estar aí empoeirada dentro de algum lugar, dentro de um baú, dentro do guarda-roupa, dentro de onde quer que for. É para estar dentro do teu coração, porque quando o inimigo se levantar para tentar te lançar maldição, para tentar te fazer parar, tu tá pronto. Com o quê? Com a arma? Não, com aquilo que Deus botou na tua mão. Porque eu não sei o que é que Deus colocou na tua mão. Para Davi tinha uma funda, para Elias e Eliseu uma capa, para Moisés um cajado. Não importa o que é que tu tem na mão, mas é com isso que tu vai vencer a guerra, porque o poder da palavra estará sobre ela. Deus me traz aqui hoje para dizer aonde é que está a espada do Espírito. Aonde é que está esta arma, a única arma que tu tem para destruir o inimigo da tua alma. Ele é espírito, então tu vai precisar de armas espirituais. Se você for baseado na sua força, tu vai morrer. Na tua confiança tu vai morrer, porque na primeira maldição tu para, na primeira flecha tu para, tu cai. Irmão, para Davi não deu tempo nem de Golias pensar. Antes, irmão, a espada ainda estava na bainha, ainda estava aqui, ó, guardada. Não deu tempo dele nem pensar, porque quando ele foi pensar, ele já morreu, já caiu com o rosto em terra. Tu tem que ter o conhecimento da palavra de Deus. A palavra de Deus vai te trazer unção, vai te trazer ousadia, vai te trazer coragem, vai te trazer posicionamento, vai te trazer um... Irmão, tu precisa de posicionamento. Se posicione em nome de Jesus. Conhecimento da palavra de Deus. Aonde estava o conhecimento da palavra de Deus em Saul? Já estava enterrado. Aonde estava o conhecimento da palavra de Deus dentro do coração do exército? Já estava enterrado. Mas o Senhor falou assim, não, eu vou desenterrar hoje, eu vou mostrar para vocês quem é que eu sou. Deixa eu lembrar vocês quem é que eu sou. Vou trazer um menino lá cuidando de ovelhas lá, ó, no pasto. E vocês, homens experientes de guerra, tudo se acovardando. Pera aí, deixa eu ensinar vocês. Deixa eu mostrar que a minha palavra tem poder. E ela não cai por terra. A única coisa que cai por terra aqui é o inimigo da tua alma. Ele cai com o rosto em terra. Mas a minha palavra não. Passarão os céus. Passarão a terra. Mas as minhas palavras não hão de passar. Não cai por terra. As minhas palavras permanecerão de pé. A minha palavra vai estar de pé. As minhas promessas estarão de pé. Eu sou o Senhor dos exércitos. Eu sou o Senhor dos exércitos. Que Deus abençoe você. Nesta semana eu te convido a junto comigo a estar pronto para ter o conhecimento que a palavra de Deus hoje é a espada. A arma que você tem para matar, para calar o inimigo da tua alma. Tem um inimigo que diz assim, ó, eu preciso calar todas as vozes, menos a tua. Silencie hoje a voz do inimigo da tua alma. Porque as armas que ele tem são só palavras. Ele quer lançar palavras e maldição, mas não pega naquele que tem o poder da palavra de Deus fazendo parte da sua vida. Amaldiçoou Davi, pegou em Davi? Claro que não, maior é que está com Davi do que o que está com ele. Tentou desencorajar Davi, conseguiu, não conseguiu, porque maior é que está com Davi do que o que está com ele. Tentou humilhar Davi, mas conseguiu humilhar? Não, porque maior é que está com Davi do que o que está com ele.
Tem até uma parte de um hino da Estela Laura que é muito bonito. Se com palavras me diminuiu, foram só palavras, não me definiu. Quem me chamou de filho foi o Criador. Quem disse que eu podia ir sobre a morte triunfou, foi Ele quem me chamou. Quem te chamou? Quem te escolheu? Quem confiou algo em tuas mãos? Tem alguma coisa, tem uma ferramenta. Isso não é arma, é ferramenta. Mas na mão de quem tem a autoridade da palavra de Deus, se torna arma. Qual é a ferramenta que está na tua mão? O que é que Deus te deu na tua mão? Tem alguma coisa aí. Claro que isso daí na tua mão, sem o conhecimento da palavra de Deus, não é nada. Para o filisteu era só um varetinho de pau, um graveto. Mas para Davi uma arma. Por quê? O poder da palavra sobre ela. Você tem que ter o conhecimento da palavra de Deus, para que aquilo que está na tua mão se torne uma arma. Caso contrário, esquece. Hoje tu tem uma arma invisível. Ela não é visível, ela é invisível. É o poder da palavra. Para muitos, isso daqui é só um livro. Mas para o homem e a mulher de Deus, é a espada do Espírito que faz o gigante cair. Irmão, que Deus abençoe você, que Deus abençoe a tua casa, que Deus abençoe a tua família, e que você hoje, em nome de Jesus Cristo, tenha a espada do Espírito. Porque senão tu vai morrer na guerra se acovardando, vai morrer na guerra com medo, vai morrer na guerra aí sendo um desertor. Deus não te chamou para isso. Deus não me chamou para isso. Deus não me chamou para que nenhuma maldição me alcance. Nenhuma praga chegará à minha tenda. Não vai não. Maldição aqui não. Macumbaria, feitiçaria, aqui não. Aí não. Porque tu tem o quê? A espada. Tem que ter o conhecimento. Nesta semana eu te convido em nome de Jesus Cristo. O poder, a palavra de Deus hoje é a arma que você tem para matar o inimigo da tua alma. Porque ele está se levantando. Ele levanta aqui e se levanta aí também, de várias formas, para tentar tirar a tua fé, tirar a tua confiança. Mas com o poder da palavra de Deus, ele já caiu por terra em nome de Jesus, com o rosto, rosto em terra, pá. Aí você tem que fazer o quê? Você tem que tirar a cabeça dele, irmão, em nome de Jesus. Tira a cabeça desse gigante. Amém? Você consegue fazer com que o inimigo se silencie. Irmão, quem um dia vai acabar com Satanás é Jesus. Esse não é para mim. O que eu consigo fazer? Calar ele. O que eu consigo fazer, irmão, é não dar brecha para ele. Não, aqui não. Porque tu tem uma arma. Mas um dia quem vai pisar na cabeça dele, e já pisou, porque ele já perdeu, a morte não prendeu o meu Jesus, não segurou meu Jesus. Jesus já pisou, irmão, não é que Jesus vai pisar, ele já pisou na cabeça da serpente, desde o início, lá no Jardim do Éden. Jesus Cristo já pisou, já perdeu, o inimigo já perdeu. Esse não é o meu papel. Pisar na cabeça dele não é o meu, é o papel de Cristo. Isso só Cristo pode. Mas eu consigo silenciá-lo. Eu consigo pará-lo. Eu consigo não deixar avançar. Não, tu tem o limite, tu fica aí. Tu fica bem aí. Naquele momento, literalmente, a primeira coisa que Davi fez foi silenciar. Ele cala a boca do filisteu. Ele cala a boca do gigante. Ao ponto de ele cai por terra, com o rosto no pó. Aí ele arranca a cabeça. Mas é porque era a luta que ele estava travando.
Naquele momento ele tinha, mas o inimigo ele calou. Cadê o inimigo agora afrontando? Não tem. Cadê o inimigo agora falando? Cadê o Deus? Cadê o povo de Israel? Cadê? Não tem homem aqui? Não tem mais. Então cala esta voz de Satanás. Essa autoridade da palavra, veja, quando Jesus Cristo está no deserto com Satanás, sendo tentado pelo próprio, não é naquele momento que ele é destruído. Ele consegue calar. Não, fica quieto. Sai daqui por um tempo. Porque vai chegar o dia em que ele será lançado pela eternidade no inferno. Aí sim. Mas por enquanto, tu vai conseguir calando ele, limitando ele, porque você limita ele. Você limita ele com o conhecimento da palavra. Você limita ele com a unção e autoridade que Deus te deu. Você limita ele não parando, mas avançando, avançando, avançando. Para não. Não se acovarda não. Desanima não. Quem tem que parar é ele. Quem tem que se calar é ele. Maldição dentro da tua casa não entra. Em nome de Jesus não entra. Fizeram obra de macumbaria, feitiçaria, estão me amaldiçoando. Eles só têm palavras lançadas ao vento. Porque dentro da minha casa, dentro da minha família, o que prevalece é o poder de Deus. A palavra de Deus prevalece, permanece dentro da minha casa, na minha vida. A vitória é daqueles que têm a palavra de Deus como a arma. Com o conhecimento, você limita, você para, você silencia. Jesus Cristo silencia ele, Jesus Cristo põe limite nele. Com o poder da palavra. Davi, com o poder da palavra, cala aquele gigante. Cala, irmão, fica calado. Faz o inimigo se calar hoje, em nome de Jesus. Coloca limite aí, em nome de Jesus. A vitória é nossa. Pega essa arma. Amém? Nós temos uma armadura, ela é espiritual. Espiritual. Nada desta vida aqui, irmão, nada. Você pode gritar, falar que não vai adiantar nada. Se você não tiver a unção e autoridade que vem através da palavra. Louvor é bom, é ótimo, eu canto, irmão, e eu tento viver a palavra através dos louvores, também é bênção, mas não substitui palavra. Tem gente que vai para o culto e ama o momento do louvor. Eu gosto de cantar nas irmãs, é glória que sobe, é glória que desce e vai. É bom, eu amo também, irmão, mas nada se compara com o poder da palavra de Deus. A palavra de Deus vai te trazer a unção que você precisa, a graça que você precisa, a autoridade que você precisa, a coragem que você precisa. Você vai precisar. Que Deus abençoe. Vamos orar, irmão. Se Jesus quis deixar, eu vou ficar falando dele aqui. E é maravilhoso. Senhor meu Deus, Senhor meu Pai, graças te dou pela oportunidade de ter o conhecimento da tua palavra. Graças te dou por nos trazer o conhecimento de que a tua palavra é a espada do Espírito, a única que tem condições de calar o inimigo da nossa alma, de fazê-lo parar e não avançar contra nós. Mas nós sempre avançando para conquistarmos a vitória. Pai, em nome do teu Filho Jesus Cristo, que a tua palavra faça parte da nossa vida, faça parte da nossa história, faça parte da nossa família, faça parte dentro da nossa casa. Porque sendo assim, maldição não pega. Sendo assim, Pai, nenhuma flecha, nenhum dardo inflamado de Satanás vai pegar. Porque teremos o poder da palavra de Deus para combatê-lo. Em nome do teu Filho Jesus Cristo, eu te peço, Pai, que a tua palavra continue tendo prioridade na nossa vida. Que a tua palavra seja, Pai, aquilo que nós precisamos, o poder e a autoridade que necessitamos para enfrentar o que é o âmbito espiritual. Em nome do teu Filho Jesus Cristo, eu te peço, Pai. Vai trazendo vitória, que a nossa espada esteja afiada, que as nossas armas estejam com munição. Precisamos do conhecimento, caso contrário, vamos ter uma arma e ela será inútil.
Pai, em nome do teu Filho Jesus Cristo, que possamos nos posicionar como Davi se posicionou, tendo como base a tua palavra, tendo como segurança a tua palavra. Em nome do teu Filho Jesus Cristo eu te peço, e por fé quero agradecê-lo. Toda honra, toda glória, todo poder seja dado ao Senhor, é só do Senhor. Toda honra, glória, louvor, adoração, exaltação seja dada a ti. Em nome do teu Filho Jesus Cristo, peço uma bênção pela vida de cada um dos meus irmãos, da mesma forma que eu compreendi a tua palavra, da mesma forma que eu recebi a tua palavra, aonde estiver um coração aberto, disponível, acessível, que a tua palavra os convença, assim como aconteceu na vida de todos aqueles que viram como Davi prevaleceu diante do gigante. Reacende a chama da tua palavra dentro dos corações. Em nome do teu Filho Jesus Cristo, Pai, peço uma bênção especial pela vida de todos os meus irmãos que me acompanham nesta live, aqueles que me acompanham rapidinho, os que ficou do início ao fim, os que ainda vão ver, aqueles que nem vão ver a tua palavra, mas serão alcançados pelo conhecimento da mesma. Em nome do teu Filho Jesus Cristo eu te peço uma bênção especial também sobre a vida de todos aqueles que são carentes da minha ajuda em oração, todos aqueles que eu me propus em ajudar, todos aqueles que me pediram oração ao vivo aqui pela live, aqueles que me pediram oração nas mensagens, aqueles que, Pai, são carentes da minha ajuda em oração. Eu entrego cada pedido, eu entrego cada necessidade, eu peço ao Senhor que o Senhor entre com providência na vida de cada um deles. Traga vitória, traga providência, traga resposta. Em nome do teu Filho Jesus Cristo eu te peço, e por fé quero agradecê-lo, porque eu sei que no momento certo, no momento oportuno, o Senhor trará o que eles precisam, e sei que o Senhor pode alcançá-los com muito mais. Em nome do seu Filho Jesus Cristo eu te peço, e já por fé quero agradecê-lo. Somente quem entendeu que o Pai te trouxe aqui hoje dizendo: eu te dei uma arma e esta arma é a minha palavra, e se você tiver ela como a minha palavra, como a espada do Espírito, você vai conseguir silenciar o inimigo da tua alma, e você vai conseguir avançar nesta guerra ao ponto de você conseguir matar este gigante que está aí tentando te afrontar, e ainda reacender a chama na vida de todos aqueles que estão ao seu redor. Levanta a tua mão e confirme com amém. Amém. Está entregue em nome de Jesus. Cadê a arma? Cadê a espada do Espírito? Está afiada? Então tu vence esta guerra. Cadê a tua arma? Essa arma de fogo que tem munição? Então tu vence essa guerra. Não só tu vence, como também tu vai, irmão. Todos aqueles que estão ao seu redor, reacender a chama do amor pela palavra de Deus, ao ponto de nenhum exército ficar de pé, irmão. A vitória é nossa, pelo sangue de Jesus. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua casa e a sua família. Te convido nesta semana a mergulhar neste oceano e a completar a frase: a palavra de Deus é. Hoje nós aprendemos que ela é a espada do Espírito, aquela que silencia o inimigo e te permite continuar avançando nesta guerra. A vitória é nossa, pelo sangue de Jesus. Homens e mulheres corajosos, homens e mulheres cheios do Espírito Santo, só consegue isso quem tem a palavra de Deus fazendo parte da sua vida. Que Deus abençoe. Um beijo. Amo vocês. Que Deus abençoe. A vitória é nossa. Será uma semana de vitória em nome de Jesus. Mais à tarde, um louvor para a glória de Deus. Mais à tarde, frase do dia. Tudo para a glória de Deus Pai. Beijo. Amo vocês.